E aí, galera do Bate-Bola Tricolor, vocês estão bem? Bom, galera, como foi difícil a caminhada do São Paulo até chegar a caminhada, foi a caminhada do São Paulo até chegar a essa liderança de apenas um ponto à frente do Flamengo e apenas 2 pontos apenas do Inter. Como foi difícil. Você vê, o São Paulo já fez tanta coisa, com tanta dificuldade, e não acabou nem o primeiro turno ainda. Eu estava no Morumbi no domingo, né, galera? E se São Paulo não tivesse vencido o jogo contra o Vasco, acho que o Morumbi ficaria num clima de velório, né? Por causa do tão foi difícil o São Paulo ter ganhado do Flamengo fora, da vitória contra o Corinthians e da vitória contra o Cruzeiro, e chegar contra o Vasco, não ganhar do Vasco no Morumbi com mais de 53 mil pessoas seria um pouco clima de velório no Morumbi. Mas não quer dizer que tem ganhado do Vasco porque o Vasco é fraco, que o Vasco não presta, que o Vasco é uma porcaria. Nada disso. O jogo foi difícil. O São Paulo conseguiu arrumar um gol bem no começo do jogo. Curiosidade é que o bandeirão da Independência estava aberto e o pessoal nem viu o primeiro gol de São Paulo, né? E no segundo tempo deu até uma rasgada no bandeirão. Não sei se foi muito grande, tomara que não. Tomara que esse rasgo aí esteja sido bem pequeno, que não dê tanto trabalho para estar consertando aí. Mas enfim, e o São Paulo ele se acomodou no jogo, né? Se acomodou no jogo. Eu não vou dizer que o São Paulo botou salto, que foi arrogante porque era o Vasco, porque o que passou, o que difícil passou já foi. Acho que não foi isso. O São Paulo se acomodou mesmo com um gol bem no começo do jogo. E aí foi erro de São Paulo, porque sabemos um jogo de 1-0, se 2-0 já não pode se acomodar, porque de repente você toma um gol, o jogo fica em aberto. Imagine 1-0. Então foi aí que de repente surgiu uma jogada lá meio morta no meio de campo do Vasco, e o Pikachu saiu na cara do gol. E aí começou a complicar o jogo, né? Chegou a um momento que o Vasco poderia ter feito 2-1. Então ficou um momento no jogo que o Vasco poderia ter ganho, o jogo poderia ter empatado, e o São Paulo poderia ter ganho como ganhou. Ficou meio essa impressão. Então o São Paulo com problemas no meio de campo. Esse jogo o São Paulo muito chutão, e o Nenê deu uma pregada, né? Não sei se é a maratona de jogos aí. Vamos ver se essa semana ele dá uma recuperada aí para a próxima maratona que o São Paulo vai ter. Espero que o São Paulo não abandone a Sul-Americana. Se perder, que perca jogando, que perca lutando em campo. Esse negócio aí de que Sul-Americana é segunda divisão da Libertadores, eu não acho. Sul-Americana é abaixo da Libertadores, isso é fato. Agora que é uma segunda divisão da Sul-Americana, isso não é. Eu acho que é um título internacional, ainda mais nós São Paulinos que nos vangloriamos por estar em destaque os nossos títulos internacionais, que tantos orgulhamos. Então não é para o São Paulo chegar lá e abandonar a Sul-Americana. Então é um absurdo. Espero que o São Paulo não vá na pilha da imprensa. Não vou falar toda a imprensa, né? Que tem alguns que acham absurdo abandonar, como eu acho. Mas a maioria quer que São Paulo dê um chute na Sul-Americana. Pra mim é um absurdo, uma falta de respeito com aqueles 35 mil pessoas que estavam no Morumbi quinta-feira. Os 35 mil provam que o torcedor quer a Sul-Americana, que a Sul-Americana é um campeonato importante. E um bicampeonato da Sul-Americana seria espetacular, ao meu ver. Lógico, o brasileiro será sensacional para o São Paulo ganhar o brasileiro. Mas a caminhada é tão difícil no brasileiro como é difícil na Sul-Americana. E não é difícil, São Paulo vai ser difícil, vai ser.
Mas não é nenhum absurdo São Paulo voltar à classificação lá da Argentina. Então espero que o São Paulo essa semana aqui faça um planejamento bom aí para tanto o jogo contra o Sport e quanto para esse jogo do Colón e depois Chapecoense no Morumbi. A gente torce aí para ele fazer um bom planejamento aí, uma boa estratégia aí. E esperando o São Paulo sair com vitórias, né? Porque lá contra o Colón não tem jeito, tem que vencer. E no brasileiro, os 4 jogos, o São Paulo não pode aceitar empate. Eu acho que Sport, depois Chapecoense no Morumbi, se eu não me engano, Paraná e depois Ceará, São Paulo não pode se contentar com empate de jeito nenhum. São Paulo tem que buscar de alguma forma esses 12 pontos até o jogo do Atlético Mineiro, que é bem provável ainda que o Atlético Mineiro sonhe até com o título ainda até o jogo contra o São Paulo. O São Paulo tem que buscar esses 12 pontos aí de qualquer maneira, entrar em cada jogo como se fosse uma final, entrar em cada jogo não como entrou domingo, acomodado, achando que vai ganhar o jogo em qualquer momento. Não pode. Então o sacrifício que foi feito não pode ser levado em vão. Não quer dizer que São Paulo vai ganhar os 12 jogos, esses 12 pontos, e vai ser campeão brasileiro, não. Mas eu acho que acho que São Paulo tem que se aproveitar, tem que se impor e tem que falar: eu quero ser campeão. Ter humildade. Eu lembro do jogo contra o Corinthians, eu ficava pensando comigo mesmo: o São Paulo pode ganhar até com uma certa facilidade, como até foi, só que não foi um jogo fácil. Então o São Paulo entrou no clima de um jogo difícil, entrou no clima de final. Então o jogo se tornou fácil porque o São Paulo mordeu, o São Paulo entrou afim, o São Paulo entrou com foco, atenção, garra, como esse time vem tendo sempre. Não menosprezou o Corinthians, ainda mais sendo um Corinthians, a asa negra nossa, tá abaixo, tá no momento mais difícil. E eu acho que o futuro, eu falando entre São Paulo e Corinthians, eu acho que o futuro é que São Paulo, próximos mata-matas, próximos jogos decisivos, São Paulo leva vantagem. Eu tô vendo um futuro aí, um futuro que esses nossos problemas que a gente teve com o Corinthians aí tempos atrás, e vão ser até num certo ponto nem lembrada mais. Eu acho que, lógico, São Paulo vai perder para o Corinthians, vai ganhar e tal, mas eu acho que no futuro próximo, eu acho que São Paulo vai começar a eliminar Corinthians, vai começar a tirar Corinthians do campeonato. Eu acho que eu tenho uma sensação que isso vai acontecer nos próximos 5, 10, 15 anos. Assim, nesses entre 5 e 15 anos assim, de mata, jogo decisivos, eu acho que o São Paulo vai ter uma vantagem maior que o Corinthians em jogos mata-matas, em jogos decisivos. É uma sensação que eu tenho. Mas a gente sabe que o futebol e o São Paulo não só se remete a Corinthians, né, como alguns torcedores acham. Alguns torcedores queriam o Cueva para o jogo contra o Corinthians, como se os 19 equipes que São Paulo fosse jogar fosse contra o Corinthians, né? Lembrando que o São Paulo perdeu em 2007 para o Corinthians e foi um jogo insignificante. Por quê? Porque o Corinthians caiu, a vitória contra o São Paulo não serviu de nada e o São Paulo foi campeão de braçada. E em 2008 não tinha Corinthians, tinha nada, o São Paulo foi campeão de novo, tricampeão. E os caras lá na segunda divisão se ferrando. Então, assim, mas assim, nesse contexto de São Paulo e Corinthians, em jogos decisivos, jogos mata-matas, eu acho que um futuro aí, eu acho que eu tenho uma sensação assim, e que o São Paulo vai ter muita vantagem aí, vai começar a eliminar o Corinthians em muitos campeonatos aí. E eu torço logo que os mata-matas próximos aí do ano que vem, que seja o Corinthians, pra gente começar a eliminar logo eles, pra acabar com aquela coisa de é o Corinthians, que asa negra, de aquela coisa, sabe?
Se a gente não ganhar esse ano lá em Itaquera, hein? Escuta o que eu tô falando, hein? Que o nosso principal jogo fora de casa, a gente já quebrou o tabu. Lógico que contra a Porcada tá mais difícil, mas contra a Porcada é só no ano que vem. Agora, eu acho que lá no Galinheiro, lá não sei não, hein? Grava aí, galera. Mas enfim, galera, é mais isso mesmo. Eu tava no Morumbi lá, num clima bem legal. Um público até acima do meu esperado até. Lógico, um público que eu esperava até menos que 53 mil pessoas. Mas se o São Paulo na fase ruim estava botando até 40, 50 mil com facilidade, imagine nessa fase aí buscando pelo título, né? É uma nova era do São Paulo Futebol Clube. O Morumbi, impressionante como o Morumbi tem aquele clima de estádio, né? É bem bacana. E torcendo muito aí pro São Paulo se manter em foco, se manter naquela pegada. Que eu tô muito confiante aí que o São Paulo, a gente espera que venha alguns reforços, outros aí de qualidade para implementar o elenco. As saídas que o São Paulo teve não foram saídas assim que fazem falta, principalmente a do Petros e do Cueva. O Valdívia poderia ser uma ausência que fizesse falta, mas o Valdívia também caiu o rendimento, infelizmente. Mas se ele tivesse bem, tivesse aquele começo que ele teve no São Paulo, se ele evoluísse, imagine, seria um jogador importantíssimo para esse elenco. Mas infelizmente, não sei se foi as lesões, não sei o que aconteceu, e ele teve essa proposta aí praticamente irrecusável e acabou deixando aí no meio do caminho o São Paulo. Mas enfim, a gente espera os reforços que vir, que sejam reforços que qualifiquem o elenco, que tragam qualidade para o elenco, né? E que a imprensa está sendo muito oportunista na forma de jogo que o São Paulo vem jogando. Parece que é crime o time ganhar sem posse de bola. É difícil o São Paulo modificar. O São Paulo é bem provável que melhore sua maneira de jogo quando jogar no Morumbi, de propor o jogo, de buscar mais o ataque, mas não vai perder a essência desse time, que é a velocidade, o contra-ataque. O Vasco não saiu em maneira nenhuma no jogo, não deu contra-ataque em momento nenhum, a não ser um meio contra-ataque que foi no segundo gol de São Paulo. O Vasco não atacava com muita gente. Às vezes o Vasco atacava, ficava uma linha de 4 atrás, para vocês terem ideia. Eles ficavam uma linha de 4 atrás, 2 volantes protegendo. Para você ter ideia como é que o Vasco não deu contra-ataque algum para o São Paulo durante o jogo, mesmo perdendo, né? E quando acabou o primeiro tempo, ficou a impressão que e o desejo também nosso é que o Vasco saísse um pouco. Isso não aconteceu, foi uma jogada meio morta do meio de campo. O jogador acabou girando do meio de campo e passando uma bola muito difícil para a zaga, né? E o Pikachu saiu na cara do gol. E aí que o Vasco se assanhou um pouco e acreditou na vitória. Eu acho que aí o Agui foi muito bem. O Agui foi espetacular nas mudanças no domingo. Na hora que ele botou o Carneiro e o Trellis, eu tive a impressão que o São Paulo iria fazer um gol, como aconteceu. E o Carneiro parece que precisa de jogo, né, de ritmo. O Carneiro tem praticamente quase um ano sem jogar. Voltou contra o Corinthians aí, jogar um jogo oficial. A gente torce aí pro Carneiro aí, parece que ele tem qualidade, parece que ele tem presença de área, ele tem muita. Dificilmente uma bola cruzada na área ele não vai ou ajeitar, ou cabecear, ou triscar na bola. Saber a inteligência dos jogadores que vêm de trás, quando tiver essas jogadas aí, a inteligência de saber o posicionamento, né, o toque que ele vai dar, essas coisas. Porque o Carneiro acho que tem um futuro bem bacana aí no São Paulo aí. E basicamente é isso, galera. Só fiquei um pouco preocupado com o meio de campo de São Paulo no domingo. O São Paulo deu muito chutão.
muita falta fora longe da área e cruzamento na área, muito lateral para a área também. Então o São Paulo que eu vejo que precisa ainda melhorar muito ainda, né? Eu acredito que o Agui vai melhorar esse time, que o time vai ter mais qualidade, mas também eu acho que o São Paulo não vai perder a sua essência, como eu acho que não deve perder, né? Como eu acho que se o Agui ele montar uma nova estratégia de jogo para o São Paulo, que eu acho que vai acontecer, e isso pode pegar os times de surpresas, porque os times eles estão muito na base de que o São Paulo dá a bola para o São Paulo não vai saber o que fazer. E o São Paulo tem jogadores de qualidade para criar o jogo. Se a gente pegar um meio de campo com o Lisieiro, né, que eu não sei o que o Agui vai fazer, porque a volta do Jusilei ali no lugar do Lisieiro eu acho que não é a opção mais adequada para o momento, pelo menos. Então ele me escala, você tem o meio campo Lisieiro, Nenê, vocês têm do lado o Everton, o Rojas ali auxiliando, vai o Diego Souza, é um time que sabe jogar. Então é bem provável que esse time melhore o seu jogo ao propor o jogo. E lógico, a sua essência se fortalecendo cada jogo a mais. E isso que a gente espera. A saída do Militão é uma perda muito grande para mim. Fará falta. Torcer para o Bruno Pérez aí não ter nenhuma lesão. Que essa pré-temporada aí meia boca dele tenha sido bem feita. Parece que é um jogador que tem qualidade, parece que é um jogador que tem uma potência boa, uma chegada muito boa no ataque. Vamos ver aí o que acontece. E esperar que o São Paulo esteja essa pegada aí, que o São Paulo tenha o foco. Eu acho que o São Paulo está tendo, só que eu espero que o São Paulo não se acomode mais no jogo, né? São Paulo tem a ciência que você está jogando com um outro time do lado. Independentemente se ele é fraco, se ele é forte, se ele é mais ou menos, você tem que jogar como se fosse o time mais forte do mundo. Eu acho que isso aí que o São Paulo errou. E o Nenê deu uma cansada, deu uma pregada. Uma coisa que eu esperava. Vamos ver o recondicionamento dele aí nos próximos jogos. Porque mais uma subida de produção dele. Nossa, o São Paulo tem muito a ganhar. Muito a ganhar mesmo. Estão se falando aí no Everton Felipe aí, do Sport, né? Eu particularmente não lembro desse jogador. Não faço a mínima ideia como é que ele joga. Falam com o jogador de meio. Talvez pro esquema de jogo dar aquela modificada às vezes. No caso, o São Paulo jogar com 2 meias, com os 2 laterais, que o São Paulo tem um lateral que apoia mais. Pode ser que seja uma opção bacana, legal. Se ele for um jogador de qualidade, como muita gente fala que é aguardar, né, galera? Vamos esperar aí até domingo, né? Essa semana não tem jogo de São Paulo. Vamos ver aí o que acontece aí. E vamos pro Morumbi, galera. Domingo foi muito bom, foi assim aquele dia perfeito, né? Lógico, a gente vai pro estádio para ver nosso time jogar sem a certeza da vitória. A gente quer que o time lute até o fim, que o time jogue bom futebol. Mas quando a vitória vem, é um domingo de futebol perfeito. Valeu, galera. Tenha uma boa semana aí. De muito amor, de muita paz, de muita saúde. E até o próximo vídeo. Fui.